Cheguei! Sejam muito bem-vindos ao canal Vida e Aviação. Hoje nós temos um convidado especial, nosso grande amigo, comandante Raiol. Raiol, prazer recebê-lo aqui. Muito obrigada pelo seu tempo. Já entra aí contando um pouquinho sobre a sua história, para a gente conhecer você um pouquinho mais. Ô, Dani, obrigado pelo convite, boa tarde a todos. É um prazer poder estar aqui com você, compartilhando um pouco aí da experiência, né, e um pouco aí do conhecimento, principalmente aí na caminhada acadêmica, né. Então, assim, eu vou fazer só um resumo aqui, uma síntese aqui do meu currículo, que eu sempre costumo apresentar aí nas lives que eu sou convidado, né. Então, eu venho de uma família de pilotos. Meu falecido pai era piloto, foi da comercial. Meu irmão também esteve na comercial e eu segui o mesmo caminho deles, né? Então, a minha formação foi no campo civil, né? Eu iniciei aqui em 78, no Aeroclube de Lusiânia, aqui próximo a Brasília, né? E depois fui aí nessa caminhada das carteiras, né? Eu trabalhava e pagava os cursos, né? Piloto privado, depois piloto comercial, até me profissionalizar. Enfim, aí iniciei aí na aviação regional, passei para comercial, tive na Transbrasil por 10 anos, né? Dos quais 8 eu tive na linha internacional. E em seguida, após o fechamento aí da Transbrasil, eu fui para a BRA, e da BRA eu passei 6 anos e fiquei quase 13 anos aí na Latam como comandante de Airbus, né? Eu iniciei a vida acadêmica, né, com um curso de graduação, sou graduado em Ciências Aeronáuticas pelo ICESP, aqui a faculdade em Brasília. E logo quando eu concluí o curso, já surgiu um MBA de Gestão Aeroportuária também no ICESP. Aí eu na sequência, já comecei a fazer esse MBA. E quando eu estava na Latam, surgiu a segunda turma de segurança de voo lá pelo ITA, né, que era um in-company que eles tinham. E aí aproveitei para fazer e fiz a especialização em segurança de voo e aeronavegabilidade. Eu terminei, eu acho que esse curso em 2015. E aí fiquei aguardando nesse intervalo aí, 2015 a 2017. Eu fiz alguns cursos aí na área de direito aeronáutico, até que saiu a especialização em direito aeronáutico pela Unisul, né? E fiz um ano e meio desse curso, né? E já de olho aí na questão estava surgindo aí a disciplina de perito judicial aeronáutico. Eu fui da primeira turma lá do professor Calazans e depois fui aperfeiçoando essa área aí de perito. Fiz mais 2 cursos, né? Um pela IBPJ, que é o Instituto Brasileiro aí de Perícia Judicial, que é do meu amigo Marcos Pacobaíba. E agora e o segundo foi do professor Sidney Oliveira. E agora eu estou fazendo a pós-graduação em perícia judicial, né? Esse curso termina no ano que vem. Além disso, eu escrevi aí 2 livros, né? Eu já tem 2 anos que foi lançado, chama Aspectos Contemporâneos do Direito Aeronáutico, foi publicado pela editora Dialética. E em 2022 eu fui coautor aí do livro Direito Aeronáutico Volume 2, né, com o tema Perigo Baloeiro, sobre o enfoque do direito aeronáutico. E o último agora foi o Direito na Manutenção e Operação Aérea, né, que eu fiz em parceria com o Dr. Márcio Patrício. Esse é a última obra que nós fizemos e está aí à disposição. Só não catalogamos, né? Ele está com a gente aí até o ano que vem, para a gente fazer a divulgação desse trabalho, né? Além disso, eu estou como assessor da presidência aqui do Sindicato Nacional dos Peritos da Justiça, né? E sou membro consultor da H-Rail e tocando o barco, né?
trabalhando muito, né? Principalmente nessa área acadêmica, dos artigos que eu escrevi. Esse ano já tem 2 que foram submetidos aí, um está na AGU e o outro para o volume 3 da Comissão de Direito Aeronáutico da OAB de Minas, né? Então, meu trabalho é mais em cima de pesquisas, de artigos, né, que eu tenho feito, e atendendo alguns clientes também que surgem aí na empresa aí para consultoria. É isso. Só isso, né? Só isso. Né? Pega o currículo seu pergaminho, né? É só isso. Não, tudo bem. Não, mas Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns temas que tem preocupado bastante, né, Rael, na parte de segurança, né? Você até comentou aí do perigo baloeiro, que é uma coisa que ainda, né, as pessoas não entenderam quão perigoso pode ser, mas a gente está com um foco um pouquinho diferente hoje, que seria sobre homologação de aeroportos, né? Tem pessoas que acham que basta você pegar numa fazenda, abrir um espaço lá e falar que isso aqui é uma pista que pode pousar um avião. Não é bem assim que funciona, né? Conta pra gente um pouquinho dessa parte. Existe, até a gente estava comentando a respeito desse tema, né? O RBAC, lá, o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, o 153, que agora está na emenda 07, né? Que traz alguns dispositivos sobre essas orientações com relação ao operador de aeródromo. E ele trata lá de 2 pontos também, né? Que é a da responsabilidade. Então, você tem a questão de etapas de planejamento, execução, monitoramento, e também de uma questão que é importante, que é a melhoria contínua das operações aeroportuárias, que é manutenção, resposta à emergência e o gerenciamento do risco da fauna de aeródromo, né? Então, assim, tem todo um processo hoje que o aeródromo ele passa para estar em conformidade com aquilo que ele vai está ali oferecendo para os usuários, né? Então, ele passa por esse processo dentro da ANAC, e esse regulamento ele aborda exatamente essas questões, a questão do gerenciamento do risco, a parte principalmente da responsabilidade do operador e outras questões aí que estão relacionadas e que estão envolvidas, né, na questão da operação de um aeródromo, né? Então a pessoa quer fazer uma piscina na fazenda dela lá, não é só derrubar a árvore e falar, não, pode pousar aqui que tá tudo certo. Tem todo um processo de homologação. Ele passa, né, por fases, né? Ele tem fases, ele vai até ser homologado, né? Isso tem dentro desse processo, tem profissionais que vão lá para fazer toda essa averiguação, toda a checagem, né? E ele entra num trilho até ele ter a sua documentação aprovada dentro da ANAC, né? E mesmo depois de homologada, um aeródromo, ele pode deixar de ser homologado, né? Ele pode perder a homologação, né? Por que isso acontece? E nesse caso aí, quando ele não está em conformidade, o que acontece nesses casos aí? Então, ele tem que estar de acordo com as regulamentações, os requisitos que estão estabelecidos aí pela Autoridade da Aviação Civil. Então, assim, quando ele não está homologado, ele tem aí algumas questões que a gente pode abordar. Uma delas aí é a questão de multas, né, que são aplicadas aí pela Autoridade da Aviação Civil, nesse caso aí a ANAC. Ele pode ter a suspensão, né, da licença, né? Tem uma outra questão também que fala sobre a responsabilidade civil, na questão em casos de acidentes e incidentes relacionados aí à operação inadequada do aeródromo. Então, tem alguns quesitos aí que são relevantes, que é importante a gente abordar quando realmente ele não está homologado ou autorizado, né, para a sua operação. E para o piloto que está começando agora, né? Às vezes você tem então, um aeródromo que, vamos lá, até um ano atrás estava operando normalmente, e esse aeródromo perdeu a homologação ou teve as suas operações suspensas. Onde esse piloto que pretende operar nesse aeródromo vai encontrar essa informação de que esse aeródromo não está mais
operacional, vamos dizer assim? A gente tem a ferramenta aí que é o próprio Rotae, né? Ou no link aí do DSEA você tem essas informações também, né? Acho que é o AIS, acho que é alguma coisa assim. E lá você encontra as informações para saber quais são as condições desse aeródromo, se ele está homologado ou não, e tem as informações de pista, da metragem, o comprimento, a largura, né, o que ele oferece, né, quais são em termos de assistência, se tem combustível ou não, se tem assistência para o tipo de aeronave que vai operar lá ou não, entendeu? Então, lá no Rotae ou no link do DSE, ele consegue isso aí, essa informação. E a gente vê muito que, às vezes, né, principalmente de táxis aéreos, ou às vezes das pessoas que trabalham para particulares, forçam um pouco a barra para que você pouse num aeródromo que não está homologado, que não está operacional. Existe alguma, vamos dizer, punição, né, alguma situação que iniba esse tipo de comportamento? Porque a gente vê que é tão normal pousar em aeródromos que não deveriam estar sendo usados. Tem alguma coisa? A gente sabe, bom, se a gente pegar a extensão territorial nossa do país, você não tem como hoje a agência, eu vejo dessa forma, né, de fiscalizar tudo isso aí, ali nos mínimos detalhes, né, de proibir que numa determinada fazenda o cara não possa pousar, ele não possa operar, entendeu? E tem o controle, a agência provavelmente não tem esse controle de todos os aeródromos, entendeu? Com relação a operações que são, digamos aí, inadequadas ou ilícitas para o tipo de avião que o cara está operando, né? Mas, assim, o que é importante para coibir esse tipo de comportamento é fazer com que a própria agência ela fiscalize e, no caso, aplique as sanções relativas não só ao piloto, mas ao operador da aeronave para aquele tipo de operação, né? Então, se nós pegarmos um aeródromo que ele não está homologado, não é operacional e eu estou pousando naquela pista, ele corre um sério risco, né, dentro da responsabilidade dele de responder, né, sobre essa ação, sobre essa atitude, digamos aí, inadequada, né, para esse tipo de operação, né? Porque pode causar um acidente ou incidente, e aí quem vai responder, né? E aí começa aí os porquês, né? Por que operou, quem que deixou, né? Então vem uma sequência aí de questionamentos que depois que a gente sempre usava esse termo, depois que passa da V1, não tem jeito. Você vai ter que voar, meu amigo. Entendeu? Aí já era. Aí não tem mais o que fazer, já foi. Não tem mais o que fazer, né? Já foi. Então, a gente trabalha com preventivo, né? Eu sempre bato nessa questão. A aviação hoje é prevenção. Não adianta a gente ter um discurso dentro de uma filosofia CIPAE que fala que todo acidente deve ser evitado. Não adianta a gente pegar o artigo 87 do Código Brasileiro da Aeronáutica e achar que a prevenção é um item número 1 hoje na aviação. Não adianta a gente pegar o conceito de segurança hoje da ICAO e olhar que ali fala de 3 pontos, e não só da segurança, né, mas do nível aceitável e do gerenciamento para que a gente não chegue no perigo. Não adianta a gente trazer tudo isso para o nosso conhecimento, mas na prática a gente não aplica, né? Então a gente vê várias situações, né, não só da operação por parte do piloto, mas das interferências que acontecem nas decisões do piloto, entendeu? Então o piloto ele tem que tomar muito cuidado hoje. Hoje tem a responsabilidade penal, crimes aeronáuticos, eles estão aí. Não adianta a gente querer fugir da culpa. A culpa ela existe. E ela pega 3 pontos: negligência, imprudência e imperícia, né? Então, para que eu não chegue nesses 3 pontos,
eu preciso o quê? Fazer esse trabalho preventivo, né? E dentro desse trabalho é que eu faço todo o meu planejamento de voo. É aí, sim, que eu vou abrir todo o leque, toda a minha experiência e fazer esse gerenciamento. E gerenciar é isso, é você observar dentro do cenário onde você se encontra o que você vai fazer, de que forma você vai fazer, né? Como que eu estou indo para lá, qual é o meu combustível, qual é o meu alternado, como é que está a metrologia, cabe na pista ou não, o peso da aeronave está valendo, o que tem de obstáculo em volta do aeródromo. Então, são questões que têm que ser levantadas antes do voo para que você já saia, né, com tudo isso aí planejado, ou seja, feito um briefing, né? É o que a gente sempre costuma fazer, ou seja, uma preparação, né, daquilo que vai ser feito antes do voo, né? E voltando a falar nessa história de multas são pesadas, né? Para quem é pego operando em local não adequado, né? Em pista não. Tem multas aí de 200 mil, né? Tem multas que chegam aí de 4 a 8 mil, até 30 mil, né? Aí vai depender dentro lá da agência em que escala você vai enquadrar essa multa, né? Essa penalidade. Então, isso depende muito lá da agência aonde ela vai enquadrar, né? Entendeu? Ou seja, a brincadeira pode sair muito cara, né? É caro. Porque a gente vê assim que o pessoal se preocupa muito quando mexe no bolso, né? Exato. Quando mexe no bolso, o pessoal começa a ficar esperto. Exato. Então, eu já recebi casos aqui na empresa, assim, a gente já resolveu de questões envolvendo a licença do piloto, até mesmo uma multa que levou por operar de forma irregular, entendeu? Então, assim, quando isso chega para a gente, já está aberto um processo administrativo, onde a gente vai, né, pede vista nisso aí para poder resolver e analisar todo o processo para ele passar dentro do processo fazer o pagamento e fazer o acerto, né? Entendeu? Tem algum caso assim que você possa contar, claro, sem abrir, né, essa parte do sigilo cliente, mas alguma coisa que você possa contar pra gente, assim, que vocês foi um caso assim, tipo, uma coisa mais bizarra, que chamou a atenção, de repente, por descumprimento, que daquele descumprimento que não é um erro, né? Aquilo que realmente a pessoa teve intenção, sabia que estava fazendo errado, fez errado porque quis. Não, assim, não. Pelo contrário, apareceu um caso até interessante que foi um aviador que estavam utilizando o ANAC dele e os caras eram traficantes e ele não sabia. Caraca! Entendeu? Então, tem coisas muito assim, dessa natureza aí. Às vezes é o ANAC da pessoa que alguém pegou e está usando, né? Mas ele ligou assim, desesperado e tal, e já estava o processo correndo na ANAC no nome dele, né? E aí você tem que convencer aí até, né, dentro aí do campo jurídico, e ele foi que pegaram, né, o ANAC dele e estavam usando. Foi um dos casos, eram traficantes que estavam usando o ANAC dele. Imagina que dizer. E ele não sabia, né? Quer dizer, o cara podia ser preso de repente e não saber o que está acontecendo, né? Exato. Entendeu? Mas como ele foi notificado, né? Aí, a partir do momento que você entra lá no programa lá da ANAC, e aí, quando passou para a gente o processo, aí a gente viu dentro do processo o que tinha acontecido. Mas ele já tinha antecipado para a gente qual era o problema, né? A gente só fez pegar o processo para poder reverter toda a situação. Ele já tinha sido avisado qual era o problema que estava rolando. Doideira. Entendeu? Mais algum outro caso interessante, assim? Adoro essas coisas. Não, tem, às vezes, uma questão de horas de voo, né? Que acontece muito,
né? Que a ANAC faz o pente fino dela aí, né? Com o lançamento de horas, essa CIV eletrônica, né? Digital, né? E a ANAC, de vez em quando, ela pega alguns colegas aí para ver realmente se o lançamento está correto, né? E já aconteceu o caso realmente de ter algumas falhas aí, e colegas que me procuraram para poder se defender, mas é o tipo de defesa que a pessoa tem que apresentar o documento comprovando aquelas horas. Ou seja, hoje a ANAC tem um pente fino, né? Quando você entra numa malha fina hoje, com relação ao lançamento dessas horas, e precisa ter muito cuidado, né? É bom, viu, galera? Ficar esperto É, também. Né? Nessa ânsia é, de querer acumular hora para chegar logo numa linha aérea, exato, alguma exato, coisa assim, exato. né? A bique correndo solta pode dar ruim. É, tem cuidado. É, Você falou que você fez um livro também sobre risco baloeiro, né? Eu acho que esse é um tema que a gente acabou de passar por uma fase aí, junho, julho, que é bem complicada. Fala pra gente um pouquinho dessa história. Como é que tá hoje? Tem o tal dos balões ecológicos, você tem umas que pra gente não muda nada, né? é é um, o risco baloeiro é um problema crônico no país, né? Todo ano a gente tem, né? E é aquilo que eu falei, não adianta, a gente volta de novo para o discurso e não aplica, né? Então a gente tem uma legislação que combate com relação a isso, até mesmo no Código Penal, de você falar do famoso artigo 261 com relação a isso, que há uma interferência na navegação aérea, né? Mas o perigo ele existe, né? Ele realmente, dentro do espaço, dentro de uma terminal São Paulo, como a gente já cansou de assistir, cair no pátio do aeroporto internacional por diversas vezes, né? A Uhum. gente cansou de ver isso aí. Em cima de E asa, em tem cima de gente que acha fuselagem. bonito. Então, nós temos. Como é que a gente vai coibir isso aí? A gente tem que unir forças, não só a agência, mas todo o comando da aeronáutica, né? Polícia Civil, Polícia Militar, ou mesmo a federal, para poder fazer um trabalho de campo, digamos assim, para coibir esse tipo de operação próximos ao aeródromo, né? Então, assim, é complicado. É uma situação que já era para o sistema, digamos, mapear toda esses locais onde o pessoal costuma, né, soltar esses balões e começar a retalhar, né? Então, você tem que dar multas pesadas, você tem que conter esse pessoal, né, para que esse tipo de evento não ocorra nas proximidades de um aeroporto internacional, né, e dentro de um tráfego aéreo. E quantas vezes eu vi passando, né, você também aí na tempo lá da comercial, a gente reportando balão, né, e hoje o balão ele não está no nível muito baixo, está bem alto, né? Então você imagina aquilo pegando numa aeronave, aí pegou fogo, caiu, bateu, lá se vão 200. Aí como é que a gente vai responder isso aí? Nós vamos continuar chorando os mortos, né? Nós vamos ficar contando com mais um acidente, né? E aí eu volto naquele ponto da questão de termos a prevenção sempre em primeiro lugar, né? Trabalhar com ações reativas para que a gente tome providências antes para não gerar um perigo maior em relação a isso. Eu fazia muito ponte aérea. Teve um dia que entre Rio e São Paulo aqui, a gente contou mais de 15 balões. É uma coisa absurda, assim, Pois né? é. Tipo, não ia mais linha reta, né? Minhoca, desviando de balão. É, Porque... E é, aí, assim, beleza que tava um dia bonito, um dia bom. Mas, né, um balão que você solta aqui em São Paulo, às vezes ele vai parar no Rio, né? E uhum, aí o tempo no Rio não tá legal. E aí, como é que a gente desvia se a gente não tá vendo? é. Né? E a gente tem a legislação para isso, né? Basta a gente aplicar também, né? Exato. Mas eu acho que tem que ser uma força-tarefa, né? Lembrei o nome agora, para a gente trabalhar em cima com as autoridades para que possam auxiliar, digamos, a ANAC com esse tipo de prática, né? O que você acha que falta para essa força-tarefa acontecer?
Vontade política? O quê? Olha, isso aí, como é que eu posso. Vamos lá. A ANAC, ela pode pedir a esses órgãos, né, os órgãos oficiais, principalmente o Comando da Aeronáutica, e a partir daí também os outros setores, né, como eu te falei, Polícia Militar, Polícia Federal, entendeu, que cuida ali dos aeroportos, para que possam mapear esse tipo de operação, de prática, que estão ali nas proximidades, né? E aí, dentro essa força-tarefa é colocar a polícia para poder conter esse tipo de prática, né? É igual a questão do laser, né? Eu acho que a polícia tem como, porque quantas vezes a gente reportou laser na final, né? Então, é alguém que está ali próximo ali da pista que dá para a polícia ir lá, né? E eu acho que dentro falando aí de polícia, e multar o cidadão, porque ele está interferindo na navegação aérea, né, com a soltura desses balões, né? Essa história do laser, né? Você vê que são várias aeronaves que reportam laser no mesmo lugar. Então o cidadão ele fica ali por horas apontando aquilo. Claro, Realmente dá para claro, identificar. claro. E a identificação de onde soltam esses balões, né? Falando aí da questão do balão, é isso. Será que não daria para poder ter esses equipamentos hoje e poder mapear da onde estão vindo esses balões? Né? Eu falo a polícia militar ou a polícia civil para exatamente fazer esse trabalho na rua, né? Para ir lá identificar, a Polícia Federal também fazendo esse trabalho, auxiliando aí dentro nas imediações do aeroporto, né? Eu recebi um vídeo esses dias até que eu achei bem legal, que foi um vídeo do helicóptero da polícia destruindo o balão que estava para ser lançado. Eu falei, yes! É isso aí, entendeu? Tem que fazer isso aí mesmo, botar para baixo, porque no dia que acertar realmente uma aeronave, eu espero que não acerte, vai ser muito triste a gente, né, nós vamos dizer o quê? Depois que as coisas acontecem, aí que vem toda a justificativa, né? Igual esse acidente que infelizmente ocorreu agora lá em Manaus, né? Então, é muito triste, né? A gente vê esse tipo de coisa, né? Poderia ter feito isso, deveria ter feito aquilo, achava que dava para, sabe? Então, a aviação é uma atividade de risco. E quando você trabalha com risco, você tem que gerenciar muito bem esse risco, porque você tem severidade e probabilidade, né? E consequências que te levam ao perigo, né? Então, isso precisa ser muito bem cuidado, com zelo, né? E colocando sempre a segurança em primeiro lugar. Não vamos inverter hoje que primeiro é o lucro, né? Eu tenho batido muito nessa tecla. Lucro é muito bom para as empresas, mas a política operacional elas têm que refletir mais e lembrar que a segurança é fundamental. O lucro é necessário. Sem o lucro, a empresa não sobrevive. A gente tem noção disso, a gente tem consciência disso. Né? Só que a balança está desequilibrada, né? O lucro ficou muito mais alto do que a parte de segurança. Antes elas andavam mais ali ajustadinhas, assim. Pelo menos o que eu vejo, comparando o que já foi a aviação, eu vejo assim. Como você vê isso? Você acha que também, você tem essa mesma visão que eu, assim? Essa balança, você pode equilibrar, mas se você pegar pela política operacional, ela não fala em lucro, ela fala em 3 pontos. Primeiro, a segurança, depois vem o conforto dos passageiros e eficiência, né? E como que nós vamos trabalhar isso aí? Por que ele coloca o conforto do passageiro? A segurança nós já comentamos. O conforto do passageiro, porque nós temos um contrato de transporte aéreo no meio disso tudo. Então, eu tenho que cuidar desse passageiro desde o momento do embarque até o desembarque dele. Eu tenho que levar ele com segurança. Então, eu não posso colocar hoje a bordo o passageiro, né, e deixar ele passar calor
porque eu tenho que economizar o avião sem ter ar-condicionado, sem ter PEC ligada, sem nada. Eu não posso fazer isso com o passageiro, né? Eu não posso deixar ele preocupado com determinadas operações, né? E aí que visam, né, essa questão do lucro, aonde é insignificante. Que economia é essa? Falo aí numa próxima oportunidade que tem estudos, inclusive estudos que nós fizemos no ITA a respeito disso, de política de economia de combustível, que é insignificante hoje para o que a empresa representa, né? Então, a gente tem que focar na segurança, no conforto do passageiro, no atendimento do passageiro, na eficiência das operações, né? Trabalhando e operando com segurança, dentro de um quadro aceitável, e a gente parar de estar inventando cartilhas que colocam a questão do lucro. Eu vou economizar 0,0 não sei quantos por cento, que no ano dá um número XX, um valor exorbitante, né? Mas o que vale mais, você preservar a segurança do seu cliente a bordo ou você economizar 80 quilos de combustível? Eu sei que pesa no bolso das empresas, né? Mas não adianta. A segurança na aviação, ela é o primeiro ponto e a gente não pode abrir mão dela. A tal da economia burra, né? Ela acaba se voltando contra você, né? Pois é. Né? Tendo em vista que, né, algumas empresas já tiveram históricos aí de acidente. Então, para que a gente vai estar trazendo isso novamente, né? Então, a gente tem que ser prático e objetivo, utilizar os recursos que a aeronave tem e operar dentro daquilo que a aeronave oferece, né? E a gente parar de estar inventando certas cartilhas aí que, na minha opinião, e não só na minha opinião, mas naquele estudo que nós fizemos dentro da escola, do ITA, e que comprovou que não tem eficiência nenhuma. Bom, a gente está falando aqui sobre conforto de passageiro, mas a gente também tem um passageiro que é bem complicadinho de lidar, né? E muitas vezes esse passageiro chega no avião, mesmo ele já tendo aprontado lá em cima, eu passei por várias situações antes de ficar doente ali, onde embarcou o passageiro que já estava dando show antes do embarque. E ainda assim ele chegou até o avião e acabou sendo desembarcado dentro do avião. Fala um pouco sobre esse passageiro aí pra gente. Bom, o passageiro indisciplinado, ele... não posso te falar. Ele essa questão já está muito... Como é que se diz? Está muito famoso hoje, né? Antigamente, eu achava que não ia assistir esses casos de briga a bordo, né? Quando estava na empresa, logo saí da Transbrasil e fui para a BRA, certa vez eu vi uma briga a bordo de dois passageiros que eu achava que eu não ia assistir, né? Então, assim, as coisas acontecem. Né? O passageiro, você tem que filtrar e tem que conter ele. Se tiver condições lá fora e não trazer, é melhor, né? Hoje nós tivemos o projeto de lei 3111/2019, que passou pela comissão da Câmara, depois foi para o Senado e teve a sua aprovação. Nós tivemos também a Lei 14.368/2022, que trata também sobre essa questão do passageiro indisciplinado, sobre a questão não só de haver, de banir ele do voo, né? Mas como também deixar ele suspenso aí por um ano. Blacklist. Aí precisa ver se isso realmente vai vingar, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, o passageiro, quando é desembarcado, além de preso, ele paga uma multa, hoje eu acho que é $39 mil. Caralho! Né? Então, ele nunca mais vai fazer, porque ele vai preso e, além de ser preso, ele tem que pagar a multa, né?
Então, no Brasil, a gente tem que ter muito cuidado. Eu vejo, assistir casos aí de passageiro que tenta criar confusão a bordo, e a gente tem equipes de comissários que têm treinamento para conter esse tipo de comportamento inadequado, né? E nós temos também aí, e aí precisa ter um gerenciamento muito bom, né? Com a cabine de comando, para que o comandante tome logo conhecimento, né? Se for durante o voo, conter o passageiro com a ajuda de outros passageiros, né? E a intenção disso tudo é que ele não interfira na segurança do voo e também não traga prejuízo para os demais passageiros e não cause nenhum tipo de lesão, né, num passageiro desse, porque acaba caindo isso tudo no colo da empresa, né? Então, a intenção é que a gente contenha esse tipo de comportamento, né, se for em voo até a hora do pouso, né? Eu tenho alguns casos que eu fui um pouco famoso durante quando eu estava voando, mas um dos casos que eu posso compartilhar com você foi uma vez em Ilhéus, a gente já com o voo pronto para sair, depois que a gente pousou lá, e tinha um grupo de italianos que estavam voltando para São Paulo. E na hora do pushback, acho que uns 6 deles levantaram e foram até a cabine, começaram a esmurrar a cabine, a empurrar o comissário, porque eram 19, e eles queriam que o voo não saísse, porque ainda faltava um passageiro do grupo deles, e o voo estava lotado. E aí é uma interferência ilícita. Essa situação aí ficou o voo parado 2 horas. Então, era um sábado de manhã, é complicado aí. A gente chamou a Polícia Federal estava a caminho, então, enquanto estava a caminho, eu solicitei a Polícia Militar ali fora do aeroporto para entrar e para desembarcar todos eles com a polícia, né? Então, foram 32 passageiros. Caramba! Teve que refazer o voo todinho. E aí, relatório, enfim, né, para a empresa, mas é importante exatamente a posição do comandante com relação a isso, né? E você fundamentar o fato não só de você desembarcar, mas fundamentar todas as questões que você colocar no seu relatório, né? Com base no Código Brasileiro da Aeronáutica, com alguma legislação que aborde sobre essa questão do passageiro indisciplinado, né? Até mesmo o protocolo que eu lembrei aqui, o Protocolo de Montreal de 2014, que tem alguns quesitos em relação a isso, né? Então, é importante o relatório do comandante no D+1 para poder a empresa se justificar até com a imprensa, né? Com relação a isso. Porque hoje todo mundo está filmando, né? Hoje em dia, 20 minutos depois, já está no TikTok, já está para tudo quanto é lado. Exato. Dependendo de quem publicou, né? Coloca as suas verdades ali, que às vezes não são as verdades reais, né? Exato, então... exato. Mas é importante que você resolva, né? O protocolo de Montreal 2014, né, que inclui a questão aí do comportamento indisciplinado, aí, agressivo dos passageiros, né? E nós temos um outro ponto também, que é o abuso sexual, o assédio, né? E ainda acontece. Consumo abusivo de álcool, né, entorpecente, né? Não é só o passageiro indisciplinado, né? Então, tem outros tipos de passageiros aí que estão a bordo e a gente não está sabendo e está sentado do seu lado. E tem a questão também do assédio, que ainda acontece, né? O assédio sexual, em cima dos comissários e coisas do gênero. Teve uma matéria recente que passou na televisão a respeito da importunação sexual a bordo de aeronaves, né? E aquilo me chamou a atenção, eu comecei a pesquisar e a escrever a respeito disso aí. Então, a gente traz alguma legislação internacional, né? Sobre essa questão, né?
o próprio Protocolo de Montreal de 2014, a Convenção de Haia de 1970, né, que complementa a Convenção de Chicago, né, e ela foi pioneira nessa questão aí de atos ilícitos de apoderamento, o exercício de risco na segurança de pessoas, né, e bens, né, e que afetam a operação. Mas quando você fala a segurança e risco de pessoas, a gente linka também com essa questão da importunação sexual, né? Então, além disso, você tem não só, eu falei aí da Convenção de Montreal, né? Mas do Protocolo de Montreal, mas a Convenção de Tóquio de 63, né? Que é um tratado que estabelece a jurisdição das autoridades que lida de registro de aeronaves, né, que lida aí com a questão de crimes cometidos a bordo de aeronaves, né, a Convenção de Montreal de 99. Então, são pontos que são importantes a gente levar em consideração dentro do enfoque aí do direito aeronáutico, né? Tem as leis nacionais que a gente pode aplicar, que trazem definições específicas aí de assédio sexual, penalidades, né, procedimentos legais. Tem as políticas, né, das companhias aéreas, que é outro ponto também relevante, como que a empresa hoje trata isso, né? Porque, de repente, você tem um passageiro, né, ou passageira que foi importunado, foi incomodado durante o voo, né? A quem ela deve recorrer, né? O que ela deve buscar dentro dessa política da empresa? Um funcionário da empresa hoje está preparado para as tratativas desse problema, né? Então, são pontos que a gente também tem que levar em consideração. Eu acho que muita coisa ainda tem que ser desenvolvida, né? A gente começa assim, desde o aeroclube, que não tem uma aula de segurança de voo entre as matérias obrigatórias, né? Que não prepara o piloto do que ele vai encontrar na hora que ele sai do aeroclube, vai cair num táxi aéreo, vai começar a trabalhar para um patrão e esse conhecimento desde pistas e tudo mais, qual o risco que ele tem para a carreira dele, qual o risco para a vida dele, né, e os descumprimentos que não é feito, até esse ponto de uma empresa maior de como treinar, como ensinar os tripulantes a lidarem com essas situações, né? Eu, nesse último livro que eu escrevi com o Dr. Márcio Patrício, nós dividimos o livro em duas partes, né? A parte da manutenção, que ficou com 6 capítulos, na realidade, ao todo, são 12 capítulos. E a parte da operação aérea, eu incluí alguns temas para não deixar assim, uma leitura pesada dentro do direito, né? Eu trouxe da área do direito aeronáutico, mas foi a responsabilidade civil do transporte aéreo, onde eu tratei de 21 tópicos, né? Mas eu busquei trazer a lei do aeronauta, que eu acho importante, né? Isso eu acho que dentro do aeroclube, ou mesmo isso não precisa ser obrigatório, mas eu acho que o aviador hoje ele tem que ter o conhecimento da lei do aeronauta. Ele não precisa decorar, mas ele precisa saber aplicar aquilo que está nos seus dispositivos, né? Então, lá eu trato de um capítulo que é a formação, a preparação desse profissional hoje para o mercado, né? E eu sempre abordo 3 pontos importantes que inclui dentro dessa formação. Uma delas é a questão da responsabilidade. Quando você não adianta a gente vir com o discurso de que não existe a questão da culpa ou não. Não vou discutir isso aí. Mas o que se tem que entender é que quando o Código Brasileiro de Aeronáutica, no seu artigo 65, fala que o piloto em comando ele é responsável, já está implícito que essa responsabilidade é de que ele irá responder por suas ações. Tem que ter responsabilidade. O segundo ponto que eu abordo é a questão da disciplina. A disciplina ela envolve a questão da padronização.
Você não precisa ser aquele cara fechado, tal, mas a disciplina do voo, ela tem que existir, né? O que está envolvido na disciplina? É todo um planejamento de voo, é briefing, é um checklist bem lido, né? A questão da comunicação, aplicação de CRM, ter uma consciência boa, consciência situacional, tomada de decisão, e aí por aí vai, porque o campo é aberto nessa área da disciplina, né? A terceira e o último ponto que eu abordo é a questão da competência. Todo aviador ele tem que ser competente, não só o aviador, mas em qualquer atividade profissional, você tem que ser competente, né? Você não precisa ser o melhor, mas você precisa ser aquela pessoa dedicada, né? Entender que a aviação é uma atividade de risco, né? Todo mundo gosta, nasci dentro de um lar onde só se falava de avião, né? Então, assim, a gente precisa sempre aprender com as lições do meu pai e ao longo da minha carreira sempre tive aquela preocupação de fazer sempre o melhor. Então, faço sempre o melhor e é nesses 3 pontos que eu acho que a gente tem que trabalhar e, se for, e partindo para uma área acadêmica, né, a gente procurar ter sempre uma consciência jurídica em relação ao que acontece durante o voo. Será que eu desembarco? Será que eu tiro? Será que lei que eu aplico? Ah, mas o passageiro está reclamando. Ah, já passou 2 horas. Qual é a resolução? De que forma eu vou tratar isso aí? Ah, o atraso. Ah, aconteceu o overbooking, né? Então, você não precisa saber nas entrelinhas, mas você precisa ter a receita do bolo que você puxa lá e eu já sei onde é que eu vou buscar isso aqui, né? Então, é dessa forma que você, como profissional, você tem uma base, né? A base acadêmica ela é muito boa. Depois que eu fui para o direito aeronáutico, eu acho que assim ficou muito mais fácil da gente gerenciar, né, todo voo envolvendo essas questões, né, com passageiro, com empresa, com regulamentação, né, com a própria legislação que envolve a atividade aérea. Porque são problemas que estão crescendo cada vez mais e hoje em dia realmente não está passando em branco, né? Antigamente conseguia se sumir com essa informação, mas hoje em dia não dá mais. Então a gente tem que estar preparado para lidar com isso tudo. Hoje a gente tem uma geração muito nova aí, né? Essa geração que está chegando agora, eu bato sempre nessas questões porque é importante que quem estiver nos ouvindo pode refletir nessas questões que eu comentei aqui. Mas é importante hoje, né, para os que estão chegando, os que estão sendo promovidos, que tenham essa consciência, né? Ah, mas eu fui promovido a comandante, tá? Mas a sua experiência só de voo é só para voar? É só para decolar e pousar e para gerenciar? Ou será que estão empurrando para você determinadas coisas e você não pode dizer não? Por causa do emprego? Porque eu vou perder meu emprego? Porque é importante eu manter meu emprego, mas a minha vida não é importante? Né? A vida daqueles que estão lá atrás, será que também não é importante? Porque a gente trata no direito aeronáutico, a gente trata como bem jurídico, né? E é importante que a gente veja dessa forma, porque a vida é o bem, né? Então, muita gente fala, mas crime aeronáutico, isso aí não acontece, o cara nunca vai preso. Vai preso, a gente tem casos aí nos Estados Unidos, casos aqui, tem um livro que narra vários casos aí em que aconteceu a prisão do piloto por negligência, por imprudência, né? E lá eles tratam também como crime de negligência, né? Então, voltando ao ponto da geração hoje que está aí, é importante que
a aviação eles tenham um olhar de que é uma operação, uma atividade risco, e tudo que for feito tem que ser feito com zelo, com cuidado e com segurança. Fica aí o recado. Bem dado, não tem como não entender. Entendeu? Comandante, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disposição. Quer trazer mais alguma coisa para a gente finalizar? Ô, Dani, eu quero agradecer o espaço que você deu para a gente poder bater esse papo aqui, é muito bom. Eu gosto muito de bater, de conversar, né, com os amigos e de bater esse papo. E apesar de estar afastado, né, e sempre que surge um convite, eu estou sempre aí pronto para poder atender, né? Muito obrigado pelo convite, obrigado a todos que estiveram conosco aí nos ouvindo, e estou à disposição sempre, a hora que você chamar, estou igual soldado, é só chamar que eu estou aqui pronto. Se deu mal, é porque eu chamo, eu chamo mesmo. Pode chamar. Tá fazendo alguma coisa hoje? Vamos bater aquele papinho ali, vamos fazer uma entrevista lá pro canal? Vamos sim, vamos sim. E não é só você que está afastado, eu também, né? Mas a gente não se afasta da aviação. Eles podem até afastar a gente da aviação, mas a gente não consegue. A gente fala que é a nossa cachaça, né? A gente está sempre ali tentando, mesmo que não operando, mas fazer o nosso melhor para a aviação, para ajudar os colegas, para ajudar quem isso é importante, né? Muito bom. É muito bom esse trabalho nosso, né? Porque esse foi um trabalho que eu construí paralelo à aviação quando eu estava voando, né? Então, quando eu saí, né, na linha de corte lá na época da pandemia, eu já estava tudo já preparado para poder dar continuidade, né? Então foi muito bom. Show, muito obrigada de novo. Prazerzão recebê-lo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Espero que seja mais um vídeo que tenha melhorado, ajudado vocês a conhecer um pouquinho mais da aviação, um pouquinho mais sobre as nossas responsabilidades, nossos deveres, né, com relação a gente e com os nossos tripulantes e principalmente com os nossos passageiros. Espero vocês no próximo vídeo. Até!